Olá, boa noite. Vamos para mais um relato do Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Só assim vocês estarão recebendo muito mais conteúdo. Gostaria de contar com a colaboração de todos vocês. Agradecer aos inscritos e também aos não inscritos e pedir para que se inscrevam no canal e compartilhem o nosso conteúdo. Isso é muito importante e imprescindível para o nosso crescimento. Obrigado. Relato de hoje: o amuleto macabro. Fui motorista durante muitos anos. Hoje sou um velho aposentado. Já presenciei muitas coisas em minha vida e muitas histórias estranhas e sinistras, mas essa, em especial, é bem macabra. Até hoje eu não entendo como isso pôde acontecer, mas vou narrar a vocês. Meu nome é Jamil. No ano de 1964, no município de Belo Horizonte, no cemitério do Bonfim, em Minas Gerais, enquanto nós enterrávamos a senhora Lourdes, mãe das gêmeas Suzy e Sara, uma história assustadora aconteceu. Eu, como motorista da família, presenciei essa história tão macabra. Enquanto eu e o esposo da senhora Lourdes prestávamos nossas últimas homenagens à morta, Suzy, a primeira gêmea, inadvertidamente achou no cemitério uma estranha mão talhada em madeira, presa a uma reluzente corrente de prata. Infelizmente, Suzy, que até então com seus 15 anos, jamais tinha ciência do grande mal que acabava de levar para sua casa. Sara, a segunda gêmea, sempre foi mais extrovertida, mas também não percebeu o mal que Suzy cometeu. Talvez a comoção na morte da mãe tenha cegado Suzy, que depois do tal amuleto ter entrado nas suas vidas, transformando-as num verdadeiro inferno. O pai das meninas, o viúvo Samuel, muito atarefado com suas empresas e sempre em constantes viagens, também não percebeu que Suzy havia entrado num círculo sinistro e macabro de escuridão e medo. Apenas eu, como motorista, e a governanta ficávamos na casa para os nossos afazeres diários. Na primeira semana após a morte da senhora Lourdes, coisas estranhas começaram a acontecer. As duas gêmeas dormiam sempre no mesmo quarto. Numa certa noite, Sara, a segunda gêmea, acordou aos gritos, dizendo que alguma coisa estava acontecendo com Suzy. Numa determinada noite, a governanta então bateu em minha porta. Já passavam das 9 horas da noite. A princípio, eu estranhei, pois eram raras as vezes que Maria, a governanta, batia em minha porta, exceto quando o senhor Samuel voltava de viagem, então eu tinha que buscá-lo no aeroporto. Ela parecia bastante assustada, me dizendo em prantos que a jovem Suzy não estava nada bem e tinha que ser levada ao hospital rapidamente. Prontamente, então, me dirigi ao quarto de Suzy. Assim que abrimos a porta do seu quarto, encontramos Sara tentando segurar Suzy em sua cama. Suzy se contorcia em dor e agonia.
Suas mãos tentavam tirar algo de seu pescoço, como que se tivesse sendo asfixiada por algo. Estranhei muito aquela cena. Achei aquilo pavoroso. Eu e Maria então nos aproximamos da cama e conseguimos conter os espasmos que cessaram de uma forma repentina. Depois de todo esse momento de confusão, tensão e medo, Suzy tentava pronunciar um nome ainda muito ofegante e com muita falta de ar. Mesmo assim, eu notei em seu pescoço que havia uma corrente que reluzia de tanto brilho. Era uma espécie de amuleto, uma pequena mão talhada de madeira escura e envelhecida. Maria, a governanta, então tentou tirar o amuleto, mas eu fiquei muito assustado com aquela cena. Assim que Maria colocou suas mãos no artefato, ela gritou no mesmo momento, como se tivesse pegado em um pedaço de brasa fervente. Em suas mãos ficaram as marcas de uma queimadura bem profunda. Diante dos fatos, Maria desistiu de tirar o macabro amuleto do pescoço de Suzy. O estranho de tudo isso é que assim que ela tirou suas mãos, o objeto ficou no pescoço de Suzy, mas não parecia afetá-la. Nessa noite, eu também tentei tirar aquela pequena mão talhada de madeira do pescoço de Suzy, que parecia ter caído num sono tão profundo que nos deu muito medo. É lógico que depois de Maria ter suas mãos queimadas, eu fui de maneira muito mais cautelosa. Então, fui aproximando minha mão bem devagar, mas o objeto começou a ficar vermelho novamente, mesmo antes de eu tocá-lo. Assim, me vi obrigado a desistir do intento. Todos esses fatos nos deixaram muito assustados. Tratamos da mão queimada da governanta e deixamos Suzy descansar e dormir ao lado de sua irmã, Sara. Mesmo curioso sobre o tal artefato, eu me perguntava o que havia acontecido com Suzy e de onde saiu aquele amuleto tão sinistro que parecia não deixar ninguém se aproximar da menina Suzy. Quando o dia amanheceu, eu comecei a ouvir gritos, gritos e mais gritos que vinham do quarto das gêmeas. Me levantei rapidamente para me dirigir ao quarto delas. Quando abri a porta do quarto, me deparei com aquela cena dantesca. Suzy estava pendurada no ventilador do teto, amarrada ao próprio lençol pelo seu pescoço. Sara gritava e gritava ainda em sua cama, e tudo foi muito desesperador. Naquele momento, eu não soube o que fazer. Maria, então, acordou com os gritos de Sara e veio correndo também. Mesmo em agonia com a sua mão queimada, ela se deparou com aquela cena e começou a gritar em choro e desespero. Naquele momento, peguei uma cadeira por ali e tirei Suzy daquela situação. Mas já era tarde, pois a menina já estava morta. Quando tirei o lençol do pescoço da pequena Suzy, notei que haviam marcas de mãos bem grandes, como se tivessem tentado enforcá-la. Maria e Sara choravam muito, então fiquei ali com a jovem Suzy caída em meus braços, morta de uma maneira tão sinistra. Estávamos tão desesperados com aqueles fatos naquela noite que nem percebemos que o artefato, a mão de madeira, não se encontrava mais no pescoço de Suzy. Havia sumido misteriosamente. Depois do ocorrido, avisamos o Sr. Samuel, que teve que voltar rapidamente. A fatídica notícia deixou o Sr. Samuel arrasado, já que havíamos enterrado sua esposa há menos de 2 meses. O choque para ele foi devastador. Então, mais uma vez, estávamos no mesmo cemitério,
só que agora para sepultar Suzy, a primeira gêmea. Sara, a segunda gêmea, ficou o tempo todo ao lado do caixão de Suzy. Achei muito estranho o fato dela não derramar nenhuma lágrima por sua irmã, mas enfim, talvez esse seria o menor dos problemas. Os dias que se sucederam não foram nada melhores, agora com o Sr. Samuel arrasado, com duas perdas consideráveis, sua esposa e em seguida sua filha. O estranho amuleto havia desaparecido, e Maria me disse que Sara ficou bem estranha depois da morte de Suzy. Passaram-se alguns dias e Samuel, o pai das gêmeas, tentou focar no seu trabalho novamente. Num certo dia, assim que tomávamos café, Sara então sentou-se à mesa. Eu e Maria percebemos que seu corpo estava cheio de manchas estranhas. As manchas estavam nos braços, rostos e pernas e pareciam ser de mãos humanas. Maria ficou assustada e perguntou a Sara o que havia acontecido com ela. Sara disse que não viu nada, apenas se deitou na noite anterior e quando amanheceu, as marcas já estavam nelas. 2 semanas depois, mais uma vez, Maria batia em minha porta aos gritos. Eu, desesperado, me levantei e comecei a ouvir gritos do quarto de Sara. Maria e eu seguimos rapidamente ao quarto de Sara e quando lá chegamos, novamente, a mesma cena. De novo, Maria gritou em berros e eu fiquei assombrado novamente e quase tive um infarto. Mais uma cena tão dantesca. Lá estava Sara, dependurada da mesma forma que Suzy. Seu pescoço estava quebrado, envolto no mesmo lençol que matou a pequena Suzy, presa no mesmo ventilador de teto. Em uma das hélices havia algo pendurado. Não foi difícil perceber que tratava-se do mesmo amuleto que estava no pescoço de Suzy. Sim, o mesmo amuleto. Uma pequena mão de madeira em uma corrente de prata reluzente. Aquela cena marcou minha vida e até hoje eu não consigo entender que mal fez aquela família para sofrer com essa cena tão macabra. Então, chamamos a polícia. Nem Maria, a governanta, e nem eu tivemos a coragem de avisar o Sr. Samuel. Mas o desfecho cruel ainda não estaria completo. Quando os policiais vieram, eles levaram o artefato para analisar, mas nada foi deduzido. 2 semanas depois, eu tive a triste notícia da morte do Sr. Samuel, também de uma forma bem macabra. O homem também foi encontrado pendurado em uma das árvores em frente da sua casa. Samuel morreu enforcado com uma corda ou se matou, mas nada ficou provado até hoje. Nesses dias eu estava de férias e assim fui mais uma vez velar o terceiro corpo da mesma família em menos de um ano. Maria, a governanta, também estava no velório e parecia indiferente aos acontecimentos. Tudo que sei é que em seu pescoço eu percebi. Estava lá, pendurado, aquele maldito amuleto. Sim, aquela pequena mão talhada, envolta em uma corrente de prata. Daquele dia em diante, nunca mais tive notícias de Maria e nem daquela família. A bem da verdade, já não existia mais família. Até porque, segundo o que fiquei sabendo através de jornais, é que uma governanta de nome Maria herdou uma tremenda fortuna em Minas Gerais. Essa foi a história tão macabra e tão sinistra que eu tinha para contar. Boa noite.